Olá, colegas do meio jurídico e do meio acadêmico. Hoje nós vamos abordar um assunto que é de extrema importância para quem faz uso da oratória, que é a diferença entre oratória e retórica. São duas coisas que não se confundem. A oratória, em verdade, é um instrumento para a prática da retórica. E a retórica, em verdade, é um campo do conhecimento que tem 24 séculos de desenvolvimento. E tem o seu ponto culminante numa obra de Platão que narra diálogos de Sócrates, datada do ano de 380 a.C. Portanto, nós temos aí mais de 2 milênios de desenvolvimento desse campo do pensamento, a nos ensinar técnicas específicas, a nos ensinar aspectos morais e éticos específicos a respeito da boa prática da retórica, de forma que todo aquele que, sem tomar pé, sem tomar conhecimento desse desenvolvimento pleno nessa área do pensamento humano, nessa área do desenvolvimento da linguagem humana, se aventura às cegas através das suas próprias idiosincrasias, correndo o risco de incidir em erros primários aí, que seriam evitados através de um pouco de estudo, de um pouco de conhecimento a respeito de todo esse manancial histórico que está à nossa disposição. Na obra Górgias, que é dividida em 3 atos e um epílogo, Platão narra diálogos de Sócrates com 3 personagens, notadamente 2 deles principais, o diálogo com Polo e o diálogo com Cállicles, onde são ilustradas, entre outras questões, 2 fundamentais. A primeira delas a respeito da linguagem, onde se discute se a linguagem é um instrumento de poder ou um instrumento de verdade. Nesse ponto, discute-se se a linguagem deve ser utilizada como instrumento de poder para o convencimento ou como instrumento para o atingimento da verdade. Essa discussão ela tem uma natureza ética fundamental, de forma que, sendo um instrumento de poder, o orador, crendo ou não crendo naquilo que ele defende, ele deve fazer mão ou lançar mão de todo e qualquer argumento para o convencimento. Essa é basicamente a essência do pensamento dos sofistas, que foi ou que compuseram um movimento sofista à época de Sócrates. E a linguagem como instrumento da verdade, que era o pensamento defendido por Sócrates, funcionava essencialmente como um mecanismo retórico utilizado na defesa daquilo em que o orador efetivamente cria ou acreditava, a fim de convencer o seu ouvinte daquilo que lhe era objeto da mais pura verdade, de forma que o bom uso da retórica, o bom uso dos argumentos, serviria para o convencimento daquilo que lhe era efetivamente legítimo. Num segundo momento, que também é de suma importância, aborda-se a questão da justiça e discute-se se o triunfo da justiça era o triunfo da força ou o triunfo da razão. Também nesse ponto, a justiça, enquanto triunfo da força, também era objeto dos sofistas, e sendo a justiça triunfo da força, ela haveria de ser conquistada através do poder de uma oratória que, a par de qualquer limite, a par de qualquer linha que não fosse observada ou respeitada, ela haveria de ser superada através do uso de uma oratória absolutamente convincente e que, não enxergando qualquer limite, atingisse o orador de qualquer maneira e a pretexto da justiça, convencesse o orador. O pensamento socrático, ao contrário, que defendia o uso da retórica a favor da razão, entendia que a justiça deveria servir ao triunfo da razão, de forma que no pensamento socrático a justiça, servindo como triunfo da razão, deveria sobretudo respeitar certas linhas, e a retórica deveria ser sobretudo honesta, deveria ser sobretudo regulada, deveria ser sobretudo ética, e no campo de uma retórica ética respeitosa, as pessoas deveriam debater e argumentar, falar e ouvir, e dentro dessa retórica de falar e ouvir,
os argumentos deveriam ser bem construídos a fim de que o melhor argumentador vencesse através da razão. Ao final, Platão narra um epílogo socrático em que Sócrates defende que a essência de tudo consiste na escolha de um gênero da vida que o orador ou que o retor deveria escolher ou adotar para a prática do desenvolvimento da sua retórica. O conhecimento da obra de Platão, o conhecimento da obra Górgias é de suma importância para o orador, é de suma importância para quem exercita a retórica, a fim de que, sem embargo da prática ou do desenvolvimento das próprias idiosincrasias, das próprias particularidades, das suas singularidades, é óbvio que nenhum orador vai ser igual ao outro, nenhum orador vai ser um Sócrates ou um Górgias, ninguém vai ser uma repetição daqueles oradores gregos, cada um vai ter as suas singularidades, todos vão ser um espelhamento das suas próprias experiências, mas o conhecimento dessas obras clássicas é fundamental para que nós, oradores, para que todos os oradores possam, a partir desses pontos de partida que são fundamentais no conhecimento da retórica, saibamos os conceitos fundamentais da retórica e não cometamos erros fundamentais, de repente, tendo conceitos de justiça dentro de nós e acabemos no uso da nossa retórica, no uso da nossa oratória, sem querer ou por desaviso, contrariando através da nossa oratória conceitos que nos sejam jazentes, que nos sejam próprios, exatamente por desconhecimento desses conceitos fundamentais. Era esse o nosso desejo, era essa a nossa intenção, transmitir esses conceitos fundamentais. Há muito mais a dizer sobre isso. Nos nossos próximos cursos nós vamos abordar esses assuntos com mais profundidade e talvez façamos ainda sobre algumas outras obras da retórica clássica, outros spotlights. Fiquem com Deus, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.